Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A resolução de mais uma questão do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Se eu fungar um pouco, eu peço desculpa, estou um pouquinho resfriada, mas hoje nós vamos falar da questão 29 da prova branca, que caiu no exame de suficiência do CFC no segundo semestre de 2020. Essa foi uma das questões, eu tenho sempre postado aí as questões tributárias de 2017 em diante, e essa é a segunda questão mais difícil que caiu no exame nos últimos tempos. A ideia é depois postar as questões desde 2011 até 2016, mas eu preferi postar a primeira dos últimos anos, porque eu acredito que vai ajudar mais a vocês aí a se prepararem, a estudarem para o exame de suficiência. Bom, a questão é a seguinte: considere que determinada mercadoria sujeita ao ICMS no regime de substituição tributária, é o que a gente chama de ICMS-ST, foi vendida por uma empresa industrial para uma empresa varejista localizada no mesmo estado, sendo, aí ele dá algumas informações. Valor da venda R$ 1.000, valor do frete seguro R$ 200, alíquota interna do ICMS R$ 12, alíquota do IPI R$ 15 e o MVA, margem de valor agregada, 40%. Bom, o valor do ICMS a ser recolhido por substituição tributária será de opção A, R$ 44, opção B, R$ 67,68, opção C, R$ 211,68, opção D, R$ 144. Para resolver essa questão, nós temos 4 passos, tá? Primeiro passo, eu tenho que calcular o meu ICMS. Então, eu, indústria, que fiz a venda para a empresa varejista, vou calcular o meu ICMS. Mas antes disso, vamos falar o que é o ICMS-ST. Na substituição tributária, eu garanto a antecipação do meu tributo. Então, a empresa industrial, quando ela tem um produto sobre o qual incide ICMS-ST, ela vai pagar o ICMS dela e ela vai pagar o ICMS da empresa varejista. Então, eu vou tentar, ao longo dessa questão também, explicar para vocês o que é o ICMS-ST, como é que funciona, por que ele é feito, além de dar dor de cabeça para nós contadores. Então, no primeiro passo, para calcular a base de cálculo do ICMS da indústria, o que a gente vai precisar? Valor do produto, mais frete, mais seguro, mais outras despesas acessórias, menos os descontos. Desconto a gente chama de desconto incondicional. Desconto condicional não entra na base de cálculo. Então, o que nós temos aí de informação? Nós temos o valor de venda, R$ 1.000, e nós temos o valor de frete seguro, R$ 200. Então, ele não informa para a gente outras despesas e também não informam descontos incondicionais. Então, qual é a minha base de cálculo do ICMS? R$ 1.200. Então, já sei qual é a base de cálculo do ICMS, agora eu vou calcular o ICMS devido. Então, eu vou pegar essa base de cálculo de R$ 1.200 e vou aplicar a alíquota do ICMS, que é de 12%. Então, eu vou pegar R$ 1.200 vezes 12%, R$ 144. Então, a indústria vai recolher de ICMS dela R$ 144. Até aqui tudo bem. Quando ela faz uma venda, ela recolhe o ICMS normalmente. ICMS, como vocês sabem, é o que a gente chama de tributo embutido por dentro da nota, então ele faz parte do valor da nota, ele não é cobrado por fora, como é o caso do IPI. Bom, e no caso mas eu não quero o meu ICMS, eu quero o ICMS-ST da indústria varejista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aí, a base de cálculo do ICMS-ST é o valor do produto, mais o valor do IPI, mais frete, mais seguro, mais outras despesas acessórias, menos descontos,
vezes aí a margem de valor agregado. Então, o valor do meu produto é R$1.000. Por que eu acrescento o IPI? Porque é uma empresa varejista, ela não é contribuinte do IPI, então ele entra na base de cálculo aí, é um produto para revenda, então o IPI entra na base de cálculo do ICMS-ST. Mais fretes e seguros de R$200. Eu não tenho outras despesas e também não tenho descontos, então eu tenho um total de R$1.260. Ele diz no enunciado que o MVA, a margem de valor agregado, é de 40%. Então, eu vou calcular quanto é 40% de R$1.260 e vou somar aos R$1.260. Então, eu vou ter um total de R$1.764. Ah, outra coisa, de onde veio os 5% de IPI aí em R$60? Eu peguei para calcular o valor do IPI, valor do produto mais frete, R$1.000 mais 200, 1.200, vezes 5%, R$60. Então, note que é uma questão complexa, porque você vai precisando saber de o que entra na base de cálculo do IPI, o que entra na base de cálculo do ICMS, o que entra na base de cálculo do ICMS-ST. Então, eu tenho aí, para calcular o ICMS-ST, eu tenho R$1.000 do valor do produto, mais R$60 do IPI, mais 200 do seguro e do frete. Vou calcular 40% desse valor e vou chegar aí a um total de R$1.764. Esse é o valor que o governo acredita que o varejista vai vender o produto. Ele comprou um produto no qual ele pagou R$1.260 e, pelas pesquisas de mercado, o governo estadual acredita que ele vai vender por R$1.764. E aí vem o nosso quarto passo, que já que eu tenho a base de cálculo de R$1.764, eu vou calcular o ICMS-ST. Então, R$1.764, se eu vendi para uma empresa varejista do mesmo estado e a alíquota é de 12%, 12% de R$1.764, R$211,68. No entanto, o ICMS é tributo não cumulativo. Então, lembra que lá a indústria já vai pagar R$144? Então, dos R$211,68, eu tiro os R$144 que a indústria vai pagar. Então, o ICMS-ST é R$67,68. Então, quanto que a indústria vai recolher de ICMS-ST do varejista? R$67,68. Então, o varejista, quando ele for vender esse produto, ele vai dizer, olha, o ICMS já foi pago pela indústria, já foi pago pelo meu fornecedor, esse produto não vai entrar na base de cálculo do meu ICMS. Aí você fala assim, ué, então isso é despesa da indústria? Bom, a indústria, ela põe o valor do ICMS-ST destacado na nota, igual a gente faz com o IPI. Então, quando a empresa varejista paga a nota fiscal, ela já está pagando o ICMS-ST que está embutido na nota. Então, quem de fato está pagando o ICMS-ST? A indústria varejista, a empresa varejista. Mas quem está recolhendo a guia de ICMS-ST? A indústria. Então, a indústria ela calcula o ICMS-ST e ela coloca na nota fiscal, e aí quando o varejista paga, ele já paga o ICMS-ST, que na verdade é dele. Então, 67 aí e 68, minha opção correta era a letra B. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí a resolução da questão. Se você ficou até o final desse vídeo, eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal do YouTube, a seguir a gente no podcast e também seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e estão na descrição do episódio do podcast. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.